Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Bom, eu ia fazer esse vídeo no Vem Pro Peixão, mas como o assunto não foi só Santos, foi São Paulo também, eu vou fazer aqui no Futirinhas, beleza? É sobre as falas do Flávio Prado no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, que é apresentado pelo meu amigo Thiago Asmar, sobre o Santos e o São Paulo não serem mais clubes grandes, que não são mais clubes gigantes, que foram, mas não são mais. Bom, esse tipo de coisa geralmente é meio chato de ficar falando, mas como é um cara bem gabaritado, com muita história no jornalismo e tal, que eu sempre respeitei muito, então eu resolvi falar. Né? A gente já chegou a fazer um vídeo uma vez quando o Rodrigo Capello, que é um cara que eu admiro muito, inclusive, defendeu esse tipo de tese, a qual eu discordo totalmente, então novamente eu tô aqui para falar. Não só pelo lado do Santos, mas também pelo lado do São Paulo, porque falar que um time gigante deixa de ser gigante assim é muito errado. Tá? O Flávio Prado, se a Jovem Pan me permitir, eu vou colocar os vídeos aqui, senão eu vou só comentar. Flávio Prado, durante o programa, falou que em 10 anos o Bragantino será muito maior do que o São Paulo. Bom, nem que o Bragantino. Para o Bragantino ser maior do que o São Paulo em 10 anos, o Bragantino tem que ganhar pelo menos 7 campeonatos brasileiros, o Bragantino tem que ganhar 4 Libertadores e o Bragantino tem que ganhar 4 campeonatos mundiais. Para começo de conversa. Para aí o Bragantino falar, o Bragantino é maior do que o São Paulo. Porque senão não, tá? História, gigantismo de clube se constrói ao longo da história. Ele defendeu na mesma tese de que o Santos não é mais clube grande porque o Santos entra em campeonato só para lutar para não cair. Pois bem, Flávio Prado, em 2020, o Santos foi finalista da Libertadores. Em 2019, com todos os problemas financeiros que teve, o Santos foi vice-campeão brasileiro. Isso é lutar para não cair? Se o seu negócio é falar de momento, realmente, no momento, o Santos está deixando muito a desejar. Por uma série de incursões que aconteceram ao longo da história e de desmandos e desmandos financeiros que acontecem com qualquer clube. Com o Palmeiras. O Palmeiras deixou de ser gigante porque no hiato que o Palmeiras teve no começo do século, até começar a reconstruir sua história, o Palmeiras deixou de ser um clube gigante, virou um clube pequeno e voltou a ser gigante porque entrou dinheiro e conseguiu, com a injeção financeira e tudo, o bom trabalho, voltar a conquistar grandes títulos. O Flamengo deixou de ser grande quando passou um período sem ser campeão. Entendeu? É muito pequeno, com perdão da palavra, ter esse tipo de pensamento. Eu concordo que os clubes deixaram de ser competitivos, os clubes deixaram de ter protagonismo, mas ser um clube gigante não se resume simplesmente ao momento que ele vive, porque apesar do momento que esses clubes vivem, as torcidas ainda são engajadas, as torcidas ainda são muito grandes. A gente pega um país continental como o Brasil é um país continental. Então, considera-se que um clube que tem 5, 6 milhões de torcedores tem uma torcida pequena, quando não é isso. Essa não é a realidade. O Santos tem entre 5 e 6 milhões de torcedores, segundo pesquisas. Alguns dizem que tem 8, mas que seja. Que seja 5, vamos chutar baixo. É um número pequeno de torcedores, 5 milhões de pessoas torcendo para esse clube? O São Paulo tem na casa dos 18 milhões de torcedores. É pouco torcedor para você simplesmente dizer que o clube deixou de ser grande. O São Paulo e o Santos vivem momentos muito conturbados, de histórias muito difíceis e de dificuldades que o campo reflete a finança, que refletem os momentos que os clubes vivem. E eu concordo nesse ponto. Agora, dizer que eles deixaram de ser gigantes é de um pensamento muito pequeno. Então é simplesmente bota dinheiro num clube. Então, sei lá, vou pegar um clube só de exemplo aqui, tá? Vou botar R$ 1 bilhão no Cuiabá, começar a ganhar tudo, o Cuiabá é maior do que o Santos e o São Paulo. Você pega a história que os dois escreveram ao longo de 100 anos, joga na lata do lixo, porque hoje, infelizmente, eles estão em mau momento, eles não são mais clubes grandes. Eu concordo que com o passar dos anos, sei lá, ficar 40, 30, 40 anos sem disputar nada, sem ter nenhum tipo de protagonismo, sem chegar em nenhum campeonato, rebaixar, viver rebaixando e tal, eu até concordo que você deixa de ser grande para ser um clube tradicional. Eu até concordo que esse tipo de coisa pode ocorrer. Mas você pegar uma história de 100 anos, pegar um recorte de 10 e simplesmente pegar esses 10 e falar, bom, já não é mais grande, acabou, já era. Como se não tivesse chegado em um momento. Por exemplo, o São Paulo. São Paulo
chegou a brigar para não cair em algum ano, né? Que acho que é 2016 ou 17. São Paulo chegou a brigar para não cair, mas um ano antes o São Paulo foi vice-campeão brasileiro. São Paulo foi vice-campeão brasileiro em 2014 também. Por mais que tenha dificuldades e por mais que o São Paulo em campo seja reflexo de toda a política mal feita dentro do clube, ainda assim a camisa pesa, os times conseguem render alguma coisa e ainda entregam. Por mais que não sejam títulos incontestáveis, ainda entregam. Se você pega momento, você vai dizer que o Cruzeiro é um clube pequeno. O Cruzeiro vem de bicampeonato brasileiro 2013 e 2014, duas Copas do Brasil. Isso é ser pequeno? Apesar de tudo, de todos os problemas, ainda assim o Cruzeiro chegou e foi campeão. O Vasco passa um momento muito conturbado, mas você vai jogar tudo nas costas que o clube, que a torcida não é engajada. O Vasco está na segunda divisão, de novo, e a torcida ainda lota estádio, a torcida ainda bate recorde de sócio torcedor, a torcida ainda engaja para ajudar o clube, a torcida fez vaquinha para ajudar o clube. São atitudes que mostram a grandeza de um clube. Falar que ser grande é simplesmente o aspecto financeiro, você joga tudo na lata do lixo. Inclusive, a história que você mesmo ajudou a construir no jornalismo. É que eu falar que nesse momento você é um jornalista obsoleto, quando não é. Poderia ser obsoleto. Se fosse obsoleto, essas suas falas simplesmente não teriam peso nenhum. Mas como você tem história no jornalismo, você tem história na mídia esportiva, sua fala tem peso e a história em cima do seu trabalho pesa agora justamente num poder que você tem na sua fala. Seu momento é ruim. Foi uma fala muito ruim. Muito mal colocada. Mas ela não deixa de. O seu tamanho como jornalista esportivo não deixa de ser grande, você não deixa de ser gigante na história do jornalismo esportivo por essa fala, por esse momento ruim. Dá pra fazer até esse comparativo. Não é esse ponto. Tem que entender que a grandeza de um time se estabelece por muitos fatores. Títulos principalmente, mas torcida, relevância, engajamento, tudo isso faz um clube ser gigante. O Bragantino, no futuro, pode ser gigante, com certeza. Com um grande trabalho, com o Red Bull com a Red Bull dando um grande poderio financeiro para o clube, podendo comprar jogadores no próprio Santos e no próprio São Paulo, justamente com todo esse backup que uma empresa gigantesca e bilionária dá e respaldo para o Bragantino, realmente isso pode acontecer e essa é a realidade do futebol hoje. Mas você dizer que esse momento é de que o clube passa a ser pequeno porque ele não tem esse poder financeiro para bater de frente com o Bragantino, é a mesma coisa você pegar o Hamburgo, que hoje está na segunda divisão do futebol alemão, que é campeão de Liga dos Campeões, que tem vários títulos do futebol alemão, e dizer que ele é menor que o Leipzig, que nunca ganhou título nenhum de expressão, mas hoje é um clube rico e consegue comprar jogadores do Hamburgo. Lá na frente, daqui 20 anos, sei lá, o Leipzig pode ser maior que o Hamburgo, porque a realidade do futebol vai mudando. Mas dizer isso hoje e dizer que o Hamburgo é um clube pequeno é muito errado. Vale isso para qualquer outro clube. Dizer que o Barcelona é um clube pequeno, pelo momento, o Barcelona não tá ganhando, não tá disputando título, tá fora da Champions League, tá jogando a Europa League. O Barcelona deixou de ser gigante porque ele não tem mais o mesmo poder financeiro do Real Madrid e dos outros grandes da Europa. O PSG hoje é maior que o Barcelona? Não. O PSG hoje é mais rico do que o Barcelona, assim como o Manchester City é mais rico do que o Barcelona, e hoje eles têm poderio financeiro para serem superiores ao Barcelona. Mas dizer que eles são maiores que o Barcelona é uma burrice. E jogar a história de um clube que foi escrita ao longo de cento e poucos anos na lata do lixo. O Barcelona tem várias Ligas dos Campeões, são 5 títulos de Liga dos Campeões, inúmeros campeonatos espanhóis, inúmeras Copas do Rei. São muitos títulos e muita história sendo construída para simplesmente pegar um arranjo de 4 ou 5 anos, jogar a história toda na lata do lixo, pegar esse arranjo de 4 ou 5 anos e falar: o time não é mais grande. Não, o momento é conturbado. O momento é de clube endividado e o momento é jogar dentro da realidade. Mas dizer que o gigantismo acabou, não acabou. Tanto não acabou que você está ainda falando desses times no seu programa. São eles, as torcidas desses clubes, que engajam o programa que você trabalha. Se você não falar do São Paulo, se você não falar do Santos, se você não falar do Corinthians e do Palmeiras, o seu programa não tem audiência. Fica falando só do Bragantino. Fala só do Bragantino, que tem dinheiro. Fala que só ele tem dinheiro. Fala que só ele que é grande agora.
Faz um programa falando de Palmeiras, Corinthians e Bragantino. Para de falar do São Paulo e do Santos e vamos ver quanto de audiência vai manter no seu programa. Aí você vê o que é ser gigante ou não. Então, lá no futuro, realmente, o Bragantino tem tudo para fazer frente aí. A gente fez vídeos aqui no Futirinhas falando sobre o potencial que o Bragantino vai ter, falando sobre o potencial que o Botafogo vai ter, ou o Cruzeiro, ou o Vasco, com essas injeções financeiras. E elas são a realidade agora. Na Inglaterra virou realidade, e no Brasil provavelmente vai virar realidade também, e os clubes grandes vão precisar viver dessa realidade. Vão precisar virar SAF, ou precisar virar uma sociedade anônima, de que venda uma parte e consiga ter o controle de outra, mas se adaptar a uma nova realidade para tentar manter protagonismo, para tentar manter esse gigantismo que o futebol brasileiro precisa e esses clubes precisam. Então o Brasil ainda tem vários times grandes. O Botafogo ainda é grande, o Fluminense ainda é grande, e o Botafogo vive um momento de reconstrução. O Botafogo, na sua concepção, deve ser um clube pequeno, porque o Botafogo vem de um jejum de títulos expressivos de muitos mais anos, né? Muito mais. O Botafogo foi campeão brasileiro a última vez em 95. Só que o Botafogo tem dinheiro agora. Se o Botafogo, sei lá, compra um monte de jogador nessa temporada, vence o Campeonato Brasileiro, automaticamente o Botafogo é maior do que o Santos e que o São Paulo. Não. O Botafogo aproveitou o bom momento financeiro e conseguiu fazer um grande campeonato. Não é simplesmente assim um passa pelo outro porque teve dinheiro e virou campeão. É muito pequeno pensar esse tipo de coisa. Eu acho que é só uma fala só para tentar criar polêmica, para engajar e tal. E hoje eu sinto muito que esse tipo de coisa você tenha que buscar a polêmica para simplesmente ter uma opinião sendo reverberizada, né? Sendo falada pelos quatro cantos. E eu vejo muito do jornalismo apontando para esse lado. Eu sinto muito porque eu vivo essa realidade também. Eu não sou jornalista, eu já falei aqui várias vezes. Mas a gente vive muito essa realidade. As redes sociais, elas empurram a gente para polêmica. Elas empurram a gente para falar de coisas do momento e coisas que, em vez de criarem informação e criarem debate saudável, elas buscam a briga, o engajamento pelo ódio. Isso é muito ruim, tá? Isso aqui é no YouTube, isso aqui é em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. Se você cria polêmica, se você cria algum tipo de ódio, é muito mais fácil de você gerar engajamento e muito mais fácil das pessoas estarem falando sobre você. Eu espero, Flávio, que você não esteja indo para esse lado, porque sua história no jornalismo é muito bonita e muito gigante para você pegar tudo agora e jogar na lata do lixo e deixar de ser o jornalista gigante que você sempre foi. Então eu espero que você repense esse tipo de coisa. Falo com todo o carinho do mundo, sem querer que a polêmica para cima de você e sem criar caso, mas dizer que São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo e Cruzeiro deixaram de ser clubes grandes é de uma pequenez muito grande, beleza? Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. Faz o cocô, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!